Oiê, tudo bem com você? Eu espero que com você esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então eu espero muito que você, sim, você aí do outro lado da telinha, goste do meu tipo de conteúdo. O que eu quero falar sobre hoje é sobre o poder da palavra, ok? E já de início, gente, eu quero dizer sobre a minha experiência ao criar esse roteiro. Eu percebi que eu tenho muito que me vigiar, porque o poder da palavra é muito, muito poderoso realmente, e eu acreditava que a palavra era em si o que nós falávamos, mas o que nós, até mesmo o que nós pensamos, influencia muito, mas tipo assim, muito mesmo, de um nível surreal. Pode criar encostos, espíritos malignos, pode atrasar a sua vida, e você falar coisas positivas também pode influenciar positivamente a sua vida. Então, assim, eu estou num processo de mapeamento e reconstrução mental aqui de palavras, que antes eu ficava dizendo umas palavrinhas me sentindo mal, mas eu percebi que isso realmente me faz mal. Não é que eu me sinta, é que me faz mesmo, literalmente, mas bora lá. Eu vou iniciar dizendo que no ocultismo tudo é vibração e as palavras carregam frequências, e toda vez que você fala, algo invisível acontece. Sim, algo fora da nossa visão humana, tá? Se tivéssemos olhos espirituais, veríamos. Você não emite apenas som, mas você cria uma energia. E essa energia ela é alimentada com as suas emoções e pode se tornar um ser ou uma forma ou até mesmo uma maldição. Exatamente. Para vocês verem o quão a palavra ela tem poder. E isso não se enquadra apenas nas palavras, mas também nos seus pensamentos, ok? A palavra encantamento, ela vem do latim incantare, que significa cantar ou lançar um feitiço com palavras. Bruxas, magos, sacerdotes, todos sempre souberam que o verdadeiro poder ela está no que se diz, com a intenção sobretudo. A boca ela se torna um cálice e a palavra ela é o feitiço. Um simples eu te odeio pode gerar uma energia negativa que gruda no campo astral de quem a ouve. Um eu te odeio pode ser o início de uma autodestruição espiritual. Vocês percebem isso? Eu te odeio, eu estou falando pra você, mas ela é uma autodestruição. Quando eu digo autodestruição, é sobre mim. É sobre quem diz. No esoterismo, a repetição é uma chave mágica. Por exemplo, eu, como eu falei para vocês, pensava muitas coisas e eu vi que isso não me fazia bem, como eu citei no início. O que eu pensava? Poxa, tô estagnada na mesma coisa sempre. Eu sempre faço as mesmas coisas, eu sempre só cuido da casa, eu sempre só isso, eu sempre aquilo, eu sempre... Quando chega o final do dia eu tô cansada, mas eu nunca fiz nada na minha vida. Percebe? Nunca fiz nada na minha vida. Claro que o restante é todo um composto para chegar no final. Mas quando chega no final, eu faço uma afirmação negativa da minha vida. E isso, gente, essa repetição, porque isso não aconteceu só uma vez, nem duas, nem três. Essa repetição, ela é uma chave mágica de bloqueio ou de aberturas de novas fases, de abertura de coisas boas, mas nesse caso foi um bloqueio. E a palavra sagrada como Om, Abracadabra, Amém, Shalom, eu sou, são códigos de vibração alta. Gente, não sei vocês, mas eu sempre pensei o seguinte: quando eu era criança eu sonhava muito sobre coisas, e aí eu compreendi que nada disso acontecia, então eu comecei a pensar o contrário. Eu comecei a pensar da seguinte forma: se nada acontece como eu desejo, como eu sempre vibro à noite, porque a gente sempre sonha com as coisas à noite, a gente sempre para pensar sobre os nossos desejos à noite, pelo menos era o que eu fazia, então eu vou pensar sobre coisas que eu não quero fazer, sobre coisas fora ali do meu campo, para ver se acontece ao contrário, que seriam as coisas que eu queria. E nada aconteceu, inclusive só coisas ruins daí pra frente. Quando você junta essas duas coisas, que são o mantra, ou o poder da palavra, a palavra, o que for, e acreditar nela, você está criando então um feitiço. Existem casos de pessoas que viveram anos sobre azar e doenças porque ouviram frases como você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai fracassar e esse tipo de coisas, ditas sobretudo com quê? Com ódio.
No astral, essas frases criam nós energéticos e às vezes são alimentadas por obsessores. Esses obsessores são criados justamente pela essa questão da palavra dita com a emoção. Dito isto, eu já estive nesta situação. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser advogada. E aí, a primeira vez e a última que meu pai perguntou o que eu queria ser, pelo menos que eu me recorde. E aí eu falei, pai, eu quero ser advogada. E ele falou da seguinte forma: ah, todo mundo é advogado. Nossa, quando eu ouvi isso, eu senti que eu decepcionei o meu pai por eu ter esse sonho e senti que ali o meu sonho morreu, porque a partir daquele momento eu não quis ser mais advogada. Entende? O poder que você tem, a influência que você tem sobre as pessoas que você ama ou sobre as pessoas que te amam, enfim. No mundo espiritual, os pensamentos são palavras gritadas. E, acredite ou não, os espíritos, eles ouvem as nossas intenções. O que você fala para si mesmo em segredo, alguém lá fora está escutando. Lá fora quem? O mundo espiritual. E alguns desses espíritos se alimentam de suas palavras negativas. Já não basta você pensar em coisas negativas, você pronuncia elas. Ou seja, está dando não só uma, mas duas fontes de alimento para espíritos obsessores, para espíritos malignos. E frases como quero morrer, minha vida é um inferno, nada dá certo comigo, pode se tornar convites energéticos para entidades de baixo astral. Quando um grupo repete palavras com emoções, boas ou mais, formam-se uma agrégora. Sim. E essas agrégoras são entidades criadas por pensamentos coletivos. Grupos que espalham ódio com palavras constroem seres parasitas astrais, que crescem, se tornam conscientes e depois exigem, olha só, exigem mais palavras ruins, porque eles são espíritos ruins, para que continuem existindo. E em rituais de magia negra, a maldição ela é feita através da palavra. Um nome sussurrado na escuridão ou um feitiço rogado com mais intenções morais. A vítima não precisa ouvir, mas adivinhe quem precisa ouvir? O espírito. Sim. Existem magos que nunca tocam em ninguém, apenas falam, mas as suas palavras são como veneno para a alma. Agora a gente vai falar sobre duas citações bíblicas e por si só elas já se justificarão. Gênesis 1:3 disse Deus, haja luz, e houve luz. Hebreus 11:3 pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tayara, mas como assim não foi feito pelo que é visível? Eu já citei no primeiro. Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra, minha gente. A palavra de Deus, a palavra que Deus diz. Se você prestar atenção, ele diz, haja. Entendeu? Eu preciso falar mais alguma coisa? Para que algo em nossas vidas se concretize, nós devemos falar e não dizer, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ah, fulano está melhor que eu e a gente estudava junto, ah, eu não sei o que, ai. E aí, acredite ou não, tá? Eu tô falando isso pra vocês, mas tô usando pra mim também, tá? Eu estou me ouvindo. E aí vai ter outras citações, eu tenho um link aí da bibliaon.com. Vocês podem ir lá, tá? O link vai estar na descrição e vocês vão ver outras citações também. E eu quis trazer em específico essas duas porque eu vi ao ler que seria a mais adequada trazer aqui. Tá, mas como eu posso me proteger espiritualmente? Use a palavra como um escudo e não como uma lâmina para ferir outras pessoas. Toda vez que você fala algo tentando ferir alguém, você está se automutilando, se autodestruindo. Porque a palavra, ela volta para você, tá? Evite estar amaldiçoando, xingando ou fazendo até mesmo piadas com morte. Autodepreciação. Gente, autodepreciação é uma das coisas que eu mais faço comigo. Não nego, mas eu com certeza vou parar com isso. E parar com esse eu nunca, sabe? Eu não posso, eu não consigo, eu nunca serei capaz disso,
eu nunca farei do jeito que ela fez, eu nunca serei igual a ela. Você não é igual a ela. Você não é melhor, porque ninguém é melhor que ninguém, tá? Esse pensamento aí tá errado. Mas seja você, seja única, seja especial, seja você. Ser boa, digna, tudo mais, enfim. A palavra que você diz hoje com a intenção de ferir, você pode encontrá-la no escuro, no sonho, no espelho ou até mesmo no silêncio. Exatamente. Às vezes a gente acha que não volta, mas sabe quando você ouve alguém te chamando? Você acha que é o quê? Eu nem vou te contar o que é. Em um momento do nosso vídeo eu falei sobre esoterismo e talvez você tenha se perguntado, tá, mas o que é isso? Porque ela citou isso e não explicou como normalmente ela faz. O esoterismo, ele é um caminho que leva a coisas que estão além da superfície, muito diferente das religiões tradicionais. Ele é uma ciência espiritual reservada aos buscadores sinceros, para aqueles que desejam compreender os mistérios invisíveis por trás da existência. A palavra esotérico vem do grego esotéricos, que significa interior, oculto ou reservados aos iniciantes. O esoterismo não é um conjunto de crenças superficiais, por exemplo, mas sim um conhecimento profundo, simbólico e vedado que exige estudo, intuição e vivência. O esoterismo, ele busca entender e compreender as leis ocultas do universo que influenciam diretamente no nosso cotidiano ou na nossa realidade, depende do ponto de vista que você quer abordar. Por exemplo, energias e vibrações, alma e reencarnações, magia, alquimia e rituais sagrados, astrologia e influência aos astros, cabala, numerologia, simbologia antiga, chakras, corpos sutis e planos existenciais, forças espirituais e entidades, seja da luz ou da sombra, e também a relação entre o ser humano e o universo. Por exemplo, a relação entre o microcosmo, que seria o ser humano, e a macrocosmo, que seria o universo. É muito interessante falar sobre o esoterismo porque ele enxerga o ser humano como um ser multidimensional, com um corpo físico, emocional, mental e espiritual, tudo interligado. E no esoterismo verdadeiro, você não entra por curiosidade, você entra por um chamado. E esse chamado é um chamado interior da alma, quando você sente que existe algo além, sim, além do mundo físico. Os antigos chamam isso de iniciação, que é um processo em que o ser humano desperta os seus dons espirituais e entra em contato com planos superiores da consciência. Por isso, o esoterismo sempre foi associado a escolas iniciáticas, ordens secretas e sociedades místicas. E muitas pessoas acabam confundindo o esoterismo com a feitiçaria ou seitas obscuras, mas o esoterismo, em sua essência, não é maligno e nem benevolente. É apenas o conhecimento neutro das leis espirituais. Mas o que as pessoas fazem com todo esse conhecimento já não cabe ao esoterismo e acaba definindo o rumo individual de cada um. O verdadeiro esoterismo busca a evolução da alma e a expansão da consciência, a união com o sagrado, seja lá qual for a forma do sagrado que o tenha. O esoterismo, ele desenvolve a intuição, autoconhecimento e percepção espiritual, enxerga os sinais ocultos da vida, você aprende a se proteger espiritualmente, aprende sobre o karma, ciclos e se prepara para o que vem depois da vida. Tá, agora a gente vai para 3 relatos. O primeiro vai começar da seguinte forma. Tenho 48 anos e sou terapeuta holística. Eu sempre senti que existia algo além do mundo visível, e aos 26 anos eu entrei em um grupo de estudo esotérico que se reunia em um sítio afastado. Não era uma seita, era uma escola hermética e havia astrologia, alquimia, meditação profunda, geometria sagrada, tudo era transferido com muito sigilo, sabe? Transmitido com muito sigilo e calma, vamos dizer assim. Mas o que realmente marcou a minha vida foi o ritual do Círculo de Fogo, o qual presenciei e quase não voltei de lá inteira.
Era uma noite de lua nova e fomos levados até uma clareira cercada por tochas acesas. O mestre encapuzado nos entregou espelhos e pedras pretas. Fomos instruídos a olhar por dentro, mas ninguém explicou o que significava exatamente esse tal de olhar por dentro. Conforme a cerimônia avançava, comecei a ouvir sussurros vindo de dentro da minha própria mente. Sim, da minha mente. Vi imagens que não eram minhas, vozes de outras vidas, uma sensação de estar desprendendo do corpo, e o tempo simplesmente começou a parar. O tempo ele parou, simplesmente assim, e eu comecei a suar frio. E quando eu percebi, notei que eu estava dentro do círculo sozinha, e todos pareciam estar ali em transe, inclusive o mestre. Foi quando eu vi uma figura alta, negra, encapuzada, com os olhos que ardiam como brasa, e ele apenas disse: "Você não pertence a este lado ainda. Volte." Acordei gritando, e os meus colegas disseram que eu fiquei imóvel por uns 20 minutos, olhos abertos e sem piscar. Desde aquele dia eu nunca mais fui a mesma. Ganhei sensibilidade espiritual, mas também uma responsabilidade imensa. O que eu vi não era simbólico, era mais que real. Muito, muito legal ele. Mas é aquela coisa, né? Você aceitou fazer uma coisa que você não tinha nem sequer conhecimento sobre. É muito aquelas pessoas que vão fazer coisas, cultuar coisas que, né? Conhecimento tá mais por alto do que por baixo. Mas bora lá. O segundo, ele foi enviado por... ele não cita o nome, tá bom. Foi em 2019, durante um retiro espiritual de silêncio que eu participava. O local ele ficava nas montanhas e tudo era voltado para reflexões e orações. Porém, em certa madrugada, durante uma insônia esquisita, eu acabei saindo para caminhar ali sozinho. E encontrei algo que até hoje eu não sei explicar. No meio de uma clareira havia um homem parado, de túnica branca e um colar com um estranho símbolo dourado que parecia pulsar. Ele me encarou e disse: "Você já ouviu a voz do que habita acima da forma?" Essa pergunta é um tanto estranha. Achei que fosse um monge do retiro, mas ninguém sequer conhecia aquele homem. Ele estendeu a mão e quando toquei, uma onda de energia atravessou o meu corpo, como se todas as células acordassem ao mesmo tempo. No dia seguinte, eu comecei a ter sonhos lúcidos com lugares que eu nunca sequer estive. Símbolos que depois reconheci em livros antigos de teosofia e alquimia. Até hoje busco aquele símbolo. Parece uma fusão entre um olho, triângulo e uma serpente. A direção do retiro nunca sequer quis comentar sobre o caso. Uma das organizadoras apenas me disse: "Alguns encontros não são para esse plano. Cuide do que você carrega agora." Eu saí dali com a sensação de ter sido marcado. Algo foi ativado. O homem ele sumiu, mas sinto que ele ainda me observa. Bem, de algum modo ou de algum ponto entre os mundos. Pessoal, não vou ter muito sobre o que comentar porque é muito uou, sabe? Enfim, esse aqui tem até tema, é o glimório da minha bisavó. E ela botou como herança perigosa. É de Larissa, 29 anos, inclusive ela é professora. Quando a minha bisavó morreu, eu acabei herdando uma escrivaninha antiga. E vale citar que a minha bisavó era uma pessoa religiosa e reservada. Logo depois de um tempo, eu fui limpar a parte de trás do móvel. Acabei encontrando envolto em panos e símbolos riscados à mão um glimório. O livro era escrito à mão, com tinta antiga e em português arcaico e latim. Continha preces, fórmulas, círculos mágicos, instruções de invocação e até mesmo proteções, registros de rituais que ela mesma tinha realizado. Em uma das páginas havia um relato de um ritual chamado Olho do Abismo, onde ela afirmava ter visto um guardião da casa astral, que a acompanhava desde a juventude. Na noite em que li essa parte, eu sonhei com um homem alto, sem rosto, parado ao lado da minha cama. Ele segurava o glimório. Quando eu acordei, eu estava com a respiração presa e na manhã seguinte encontrei o livro, aberto na mesma página em que li anteriormente. E no sonho, mesmo tendo deixado ele fechado e guardado.
Comecei a ter crises de ansiedade, sentir presenças e até ouvir passos. E uma amiga espiritualista me orientou a queimar o livro, mas eu não conseguia. Algo em mim dizia: esse conhecimento é perigoso, mas pertence a você. Desde então eu o guardo em um altar, lacrado com símbolos de proteção, e nunca mais o abri. Mas sei que ele me chama de tempos em tempos. E às vezes, quando a vela do altar se apaga sozinha, eu sinto que a minha bisavó ainda está por perto. Será que a bisavó dela tá cuidando dela? Ai, gente, esses relatos foram muito legais, cara. Real, eu espero que ela fique bem, né? Porque ela disse que ouvia coisas. Espero que, como agora voltou a ficar lacrado, ela não ouça mais esse tipo de coisa. Mas será que a vozinha dela tá ali cuidando dela? Ai, não sei. Mas enfim. Esses foram os relatos de hoje, esse foi o tema de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, dá um joinha aí, e até o próximo vídeo. Beijo e muito obrigada a quem enviou os relatos também. Tchau! Não esquece de comentar temas de assuntos que vocês querem aqui no canal, e também, né, comentar aí qual foi o relato ou ponto que você mais gostou do nosso vídeo de hoje. Tchau!